Olá, seja muito bem-vindo à análise da partida número 9 do Campeonato Mundial de Xadrez 2016. Na partida de ontem, dia 23 de novembro, ok, eu vi um pouco atrasado, tivemos o desafiante de Kayakin com as peças brancas, ok, e o campeão mundial Magnus Carlsen com as peças negras. Seiji Kayakin, que vem de uma vitória com as peças negras, uma vitória muito importante no match, já faltando apenas 4 jogos para acabar. E o Magnus Carlsen que vinha aí, saiu um pouco irritado da última partida, enfim, não quis ficar para as entrevistas, não vamos conversar muito sobre isso agora, mas que veio um pouco irritado e tal, e tinha aí a responsabilidade de tentar levar um bom resultado hoje. Vamos lá então, né? Para as análises, a partida teve início com E4, nada de D4 hoje, o Seiji Kayakin prefere se manter no E4, e o Magnus responde com E5. Padrão, acredito que bastante comum, eu diria, nada de uma siciliana, por exemplo, né? Nada de desespero ainda. É 5 se mantendo ali tranquilo. Temos cavalo F3, cavalo C6, claro, bispo B5, indo para uma Rui Lopes. Temos a 6, porém temos uma coisa diferente hoje na Rui Lopes de hoje. Temos uma Rui Lopes muito interessante depois de cavalo F6, roque, nada de bispo B7, que é o lance mais popular, mas B5 logo cedo. Essa é uma variante, a variante de hoje é uma variante muito aguda, porque depois que o bispo sai, tivemos logo o bispo C5, colocando o bispo numa diagonal interessante. E aí, quando eu falo muito aguda, é porque essa variante tem ganhado muita atenção por parte dos jogadores de elite nos últimos tempos, porque ela simplesmente traz posições complexas, difíceis. E, enfim, com certeza os jogadores devem ter preparado alguma coisa para essa partida. Tivemos a 4, torre B8, lance profilático, nada evitando ideias de peão toma, e aí a torre cai lá em cima, não vai deixar, né? Torre B8, lance profilático. Lógico, pode seguir também aqui nessa posição bispo B7, ok? Sem nenhum problema defendendo. Enfim, mas torre B8 é um lance comum. Tivemos C3, abrindo aí uma casinha pro bispo, quem sabe. E planejando logo o avanço D4 mais pra frente. Tivemos D6, D4, atacando o bispo sai. E aí depois de A toma em B5, peão toma em B5, cavalo A3, colocando a pressão nesse peão aqui em B5. Por que essa é uma variante aguda? Porque as negras não se importam em defendê-lo. Simplesmente. Ok? Elas simplesmente jogam rock. E aí sacrificam o peão em troca de quê? Elas vão buscar compensação por esse peão jogando o bispo G4. Essa é a chave da posição, ok? Depois de bispo C2, por exemplo, as trocas de peões no centro, ok? Toma-se com cavalo, depois cavalo toma, você toma em D4. E aí o ponto chave é trocar aqui o cavalo F3. Lógico que você não vai tomar de dama porque o seu peão está caindo aqui, ok? Então é necessário tomar de peão. E aí o que acontece? Entrega-se um peão em troca de deixar o rei um pouco mais exposto, ok? Os peões agora estão, né? O rei tem aqui essa coluna G aberta, mas não só isso, esses peões aqui da coluna F ficam dobrados, e apesar de as brancas terem um peão a mais, ele meio que não é um peão a mais, né? Porque eles estão dobrados e geralmente peões dobrados não são tão legais. Temos cavalo H5. A ideia, quem sabe, mais pra frente, reposicionar o cavalo e tentar usar ele na ala do rei. Rei H1 sai um pouco dessa linha aqui de ataque, deixa ele um pouquinho mais seguro. Temos dama F6, colocando pressão no peão de D4. O bispo defende. E aí tivemos C5 atacando já no centro. As brancas respondem com E5, contra-atacando aí na dama. Bom, a dama sai simplesmente para E6. Temos peão toma em D6. As negras não precisam se preocupar necessariamente em tomar o peão agora. Ela joga o C4, ganhando um pouco mais de espaço e quem sabe aí provocando mais fraquezas. Ok? Quem sabe tentando aproveitar essa fraqueza aqui de B2. Para se livrar disso, as brancas jogam logo B3 necessariamente. E aqui as negras podem continuar com C3, talvez. Quem sabe depois de D5, dama toma, dama D3, ameaçando mate aqui em cima. Depois de G6 defendendo torre A6, tem essa cravada aqui, não tão legal. Enfim, são possibilidades. Tivemos na partida por parte do Carlsen, peão toma em B3, depois disso
bispo toma B3, torre toma o peão em D6, brancas ainda com um peão a mais. Torre A6 de todo jeito com a cravada aqui no bispo. Temos torre de F D8, torre G1, aproveitando a coluna aberta aí. Temos dama D7 saindo dessa cravada. Torre G4, uma vez que quando a dama sai da cravada esse peão torna-se um alvo, ok? O bispo agora pode capturar, então torre G4 defende o peão. Temos cavalo F6, ataca a torre vem para H4. A torre, apesar de estar aqui no cantinho, ela muitas vezes pode vir a calhar mais para frente. Temos dama B5, ataca a torre volta para 1. E aí tivemos G6 nessa posição, dando um azinho aqui pro rei. Mas você pode pensar, mas peraí, eu acho que eu estou vendo um golpe tático aqui. Por que não bispo toma aqui, não se importando em perder o bispo, porque a gente está capturando aqui esse bispo de B3. Bom, isso na realidade não pode acontecer, porque depois de torre toma em D4, bispo toma em D4, dama toma, e das trocas, as negras estão levando mate lá em cima, né, com torre H8. Por isso que o lance G6 tinha que acontecer para abrir um pouco mais de espaço para o rei. Temos torre B1, temos dama D7, dama D3, cavalo D5, torre G1, colocando as torres aí de forma muito ativa. Bispo C7, bispo G5 ataca a torre lá em cima sai. Dama C4 colocando pressão no cavalo. Torre B5 defende. Dama volta para C2. Torre A8. Bispo C4 ataca a torre vem para A5. Bispo D2, torre A4 ataca o bispo. A dama defende em D3. Torre A1. E aí agora trocas de torres. Bom, cheque, né? As brancas têm que subir. E aqui a gente chega numa posição crítica, no lance número 38, onde os jogadores estão num apuro de tempo, praticamente. Ok? Se bem que o Kayak nessa posição jogava muito melhor do que o Carlsen. Muita gente, eu vi nos sites por aí, dizendo que muita gente pensou, inclusive, que o Kayak abriria hoje 2 pontos de vantagem em cima do Carlsen, porque muita gente pensou que o Kayak ia de fato ganhar essa partida. Depois de rei G2 aqui, o Kayak tinha muito mais tempo do que o Carlsen, apesar de que a gente está no lance perto do lance 40, onde é adicionado mais tempo. E aí muita gente pensou que o Kayak fosse vencer, porque nessa posição aqui, o Carlsen joga cavalo E7, que não é o lance mais legal. Ele pensou mais... E aí nessa posição, o Kayak pensou mais ou menos 20 minutos. Por quê? Tudo bem, o lance cavalo E7, ele tem a intenção de colocar o cavalo aqui em F5, atacando a torre, atacando o peãozinho aqui. Porém tem um problema nisso tudo aqui, demora um pouco. E aí nessa posição aqui, as brancas têm 2 lances muito interessantes. O primeiro é o que seguiu na partida, o sacrifício de bispo lá em cima, bispo toma em F7. O Kayak pensou muito nessa posição aqui, acho que uns 26 minutos mais ou menos. E tem outro lance muito mais interessante, que é dama B3, colocando ainda mais pressão nesse camarada aqui. Muita gente nessa posição pensou, com certeza vai ser 2-0 pro Kayak nessa posição aqui, e não vai ter jeito, ele vai começar a liderar o Carlsen, e ele vai começar a liderar e vai vencer o match. Porém o Kayak decidiu não ir por esse caminho e jogou bispo toma F7 logo. Vamos analisar essa linha aqui com dama B3. Dama B3 é um excelente lance, talvez traga uma certa boa vantagem depois de cavalo F5, planejando ainda aí atacar a torre e defender um pouco essa casa. Segue-se o sacrifício do bispo do mesmo jeito, depois de dama toma, trocas de damas, torre H7, cheque muito bom, depois de rei E6, torre toma C7, ao tipo torre D1, D5 cheque, sacrifica o peão, e depois disso tivemos bispo G5. É de fato uma variante muito boa para as brancas, onde elas têm 2 peões a mais e podem tentar lutar por uma vitória de forma convincente. Porém não seguiu isso, e mesmo assim o lance bispo toma F7 não é ruim, é um lance muito interessante que promete um ataque muito bom para as brancas. O Carlsen precisa ter muito cuidado nessa posição. Seguiu, lógico, rei toma F7, e aqui nessa posição seguiu
dama C4. As brancas não podem necessariamente meter os pés pelas mãos e jogar a torre também H7 logo, porque o rei sairia. Depois já o tipo dama C4 check, rei tome H7, dama F7, rei H8, bispo H6, parece que está vencendo, né? Talvez a parte da blitz funcionasse, mas as negras têm dama tome D4 com a defesa dessa casa aqui. Então precisa ter cuidado também. Elas conseguiram atacar com dama C4 check. Depois disso tivemos rei G7, é a única casa. Se algo do tipo rei F6 subindo aqui não é legal por causa de torre tome F7, onde o mate aqui é ameaçado, ok? Na casa F7. Voltando, se as negras cometem erros como dama E6 bloqueando cheque, torre tome H7 depois de rei F6, dama toma o bispo em C7 e novamente uma vantagem excelente para as brancas. Então a única casa rei G7, tivemos D5 e as coisas estão começando a ficar complicadas para as negras, porque com esse avanço D5, essa diagonal aqui, essa diagonal fica toda livre e agora o bispo pode entrar em ação, ok? Ameaça-se agora bispo, de fato ameaça bispo C3. Bom, na realidade tivemos cavalo F5 que atacando a torre logo. Se algo do tipo bispo E5 dizendo não, você não vai entrar aqui na minha diagonal, eu ainda provo que entra e jogo o bispo C3. Excelente lance, lógico que não vale tomar agora porque a dama toma com ganho na torre. Se algo tipo dama D6 defendendo aqui, um lance incrível, fantástico, vencedor, dama F4. E aí não adianta ter esse camarada porque a dama aqui tá caindo e as brancas vencem a partida. Bom, seguiu o cavalo F5 então. Temos bispo C3. Novamente o único lance qual é? Rei F8. Ok. Qualquer lance aqui praticamente agora perderia. Tivemos bispo tome A1, cavalo tome H4, dama tome H4. As brancas recuperam a peça sacrificada e ficam aí com um peão a mais depois de dama tome D5. Porém aqui nessa posição agora, as brancas, apesar de terem um peão a mais, fica com uma posição onde não dá para fazer tanto progresso. E a gente vai passar rapidamente por esses lances até o final da partida, porque eles meio que se explicam. E as brancas já conseguem fazer nenhum progresso depois de dama F6 check, dama F7. A dama negra consegue defender a posição de forma muito eficaz e não tem como fazer nenhum progresso. E a partida acabou empatando depois de dama D4, rei E8. A dama branca começa a dar cheques, mas a dama negra tá ali pra ficar sempre ativa, né? Bispo E5, dama E6, tivemos aí vários lances, tem muito cheque, mas o rei simplesmente se movimenta aqui com a maior tranquilidade do mundo e não tem nenhum preciso, inclusive o Carlsen depois deixa que a dama invada aqui a posição, mas o rei não tem nenhum problema, ele não tem nenhum problema do rei fazer isso. Dama F8, dama D4, dama F5, enfim. Vários cheques, a dama negra cobre todos. Bispo E3, dama E6, dama 7 cheque, rei E8, bispo C5, enfim, algumas trocas, buscando algumas trocas de bispo, mas, bom, as negras querem trocar damas e as brancas querem trocar bispos, né, e os outros deixam, tentam não ir nessa, né, provavelmente o final de damas apenas sem os bispos seria melhor para as brancas e o Carlsen evita a troca. Temos H3, dama D5, bispo E3, bispo E7, enfim, cheques, não adianta, elas não conseguem fazer nenhum progresso e aí depois do lance 74, bispo F6, acordou seu empate. Bem, então essa foi a análise da partida de ontem, eu espero que você tenha gostado. Vamos ver então aí o que é que vai acontecer na partida de hoje, onde o campeão Magnus Carlsen tem as peças brancas e o Kayakin tem as peças negras com 5 pontos aí já. O Kayakin passa então a ter 5 pontos e o Carlsen 4. Bom, antes de finalizar, mandar aqui o salve da galera no jogo número 9. Salve da galera aí que acompanha a gente, pede pra mandar um salve, então temos salve pro amigo Rogério Teodoro de São Paulo, Lucas Vinícius do Espírito Santo, Pedro Henrique também, forte abraço. Temos Danilo Figueiredo, aqui pertinho da cidade de Marcação, na Paraíba. Muito legal ter vocês aqui com a gente.
Arthur Moraes de João Pessoa, na Paraíba também, muito obrigado. Francisco Tadeu da cidade de Zortea, Santa Catarina. Franklis Capablanca, muito obrigado. Guilherme Passos do Rio Grande do Sul. E camarada muito legal, deixou um depoimento no último vídeo, Alberto Soares da Angola, disse que acompanha todos os vídeos, fiquei muito agradecido. Bem, então, muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo. Valeu!